Boa noite, boa noite. Carlos Eduardo já está conosco aí. Boa noite, professor. Jack Machado. Olha aí, Sara Nathalie, Dávila. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos. Vamos começar aí a nossa aula de Direito Administrativo, fazendo aí os nossos ajustes. Pessoal que vai chegando no chat aí. Dávila, boa noite. Bacana. Temos aí alguns alunos já conosco chegando. Vamos aí dando um tempinho para o pessoal chegar junto com a gente. Ver se chega mais gente. Carlos Eduardo. Pode ir mandando mensagem aí no chat, viu, pessoal? O pessoal que vai chegando. Tudo bom com vocês? Tudo bacana? Espero que sim. Em mais essa aula de Direito Administrativo. Tudo bem, professor? Opa, beleza. Pessoal, eu deixei o áudio de vocês desligado, então o pessoal tá chegando aí, o áudio tá desligado, tá? E a ideia é essa mesmo, porque a gente evita aí o congestionamento, que às vezes as conexões de internet não são tão boas, e aí a gente racionaliza aí o uso, tá? Para não ficar caindo também. Ontem eu estava dando uma aula aí no pessoal do 10º período e aí a conexão ela estava caindo com muita frequência. Então, beleza, o pessoal está chegando aí. Quantos tem conosco aí já? Sete pessoas. Cadê o Lucas? Já chegou ou não? Estamos só começando a aula aí. Boa noite, professor. Como é que tá, meu amigo? Beleza. Então vamos lá, é o seguinte, pessoal, ó, a gente vai iniciando a nossa aula e já estou recebendo aí os trabalhos de alguns de vocês, pessoal aí já, muita gente já entregando o trabalho, né, que passei no final de semana e já recebi aí trabalho de É muita pra gente. hoje, né? Oi? Alguém perguntou? O É pra Lucas está hoje, né? aí. Esse trabalho. Perdão, eu não ouvi. Repete? Se é pra hoje esse trabalho. Ah, tá. O Lucas está perguntando? É o. É o Carlos Eduardo. Ah, é Carlos. Quando for fazer alguma pergunta aí, diz o nome, tá, pessoal? Então, olha, é o aluno tal e pergunta. É, a ideia do trabalho era que o prazo fosse hoje, né? Porque cada aula gera uma atividade, então a ideia é que vocês não se sobrecarreguem aí, né? Não prolonguem muito o trabalho, a entrega dos trabalhos para não sobrecarregar muito vocês. Mas se não der para entregar hoje, beleza, não tem problema, entrega até amanhã, tá? Só manda uma mensagem lá e me avisa se a pessoa não deu, e aí a gente vai recebendo o trabalho de todo mundo. Não vai ficar ninguém sem nota por causa disso, não. Sara Nathalie, tudo bem contigo? Beleza. Pessoal, vamos lá, então, vamos iniciar nossa aula, tá? Já temos aí alguns minutos, a gente tem alguns assuntos aí para tratar hoje, e o tema da nossa aula hoje é poderes, tá? Poderes administrativos. Vou tentar ajustar aqui um pouco mais minha tela. Poderes administrativos, tá? Então vamos iniciando aí a nossa aula de hoje, tá? Vamos começar então. Deixa eu
compartilhar aqui a minha tela com vocês da aula de hoje. Esse material que eu vou jogar na tela aí é o material que foi enviado para vocês, tá? O material em slide. Esse é o nosso slide, tá? Sobre poderes administrativos. Então vamos lá, esse é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Poderes administrativos. Na aula passada a gente trabalhou, nós falamos sobre terceiro setor, né? Foi o assunto da nossa aula passada. Falamos sobre organizações sociais, sobre OCIPs, né? De toda essa atividade aí paraestatal dessas entidades que colaboram com a administração pública na prestação de serviço público. E hoje a gente inicia um dos assuntos que é um assunto bem interessante, importante, né, para o direito administrativo, que são os poderes da administração pública, tá? Então vamos avançar aí. Nós temos aí um conceito da professora Fernanda Marinella, que conceitua poderes administrativos como aqueles elementos indispensáveis para a persecução do interesse público. E ela coloca aí que eles são, na verdade, instrumentos ou prerrogativas através das quais o poder público irá perseguir o interesse coletivo. Então, quando nós estudamos lá, nas nossas primeiras aulas, né, nós estudamos nas nossas primeiras aulas lá, e nós falamos do surgimento do direito administrativo. Nós falamos lá que o direito administrativo, ele surge, né, assentado lá em um binômio, que era exatamente as prerrogativas e as sujeições, né, prerrogativas e sujeições. Então, os poderes administrativos, eles entram aí nesse aspecto do binômio, nessa questão das prerrogativas, tá? Prerrogativas da administração pública. Então, os poderes administrativos serão, na verdade, poderes que os agentes públicos, gestores públicos, administradores públicos, eles gozarão, eles possuirão, para que eles possam levar a efeito o interesse público, tá? Então, em última ratio, em última análise, o objetivo dos poderes administrativos é exatamente buscar o interesse público, satisfação do interesse público, tá? Então, a administração pública ela vai gozar aí de algumas vantagens em relação ao particular. Por quê? Exatamente por conta dessa supremacia do interesse público, né, que é um princípio inerente do direito administrativo, é uma das pedras de toque do direito administrativo. Então, por essa razão, os agentes públicos, né, quem trabalha na administração pública, ele goza de algumas vantagens, de algumas prerrogativas que o colocarão aí numa situação de vantagem em relação ao particular. Então, por isso que no conceito aí da professora Fernanda Marinella, o direito administrativo, né, ele vai ter aí esses poderes, as prerrogativas exatamente para alcançar o interesse público, tá? Melhor atingir o interesse público. Então vamos lá, vamos avançando. Então veja bem, existe uma diferença entre os poderes estruturais, tá? Existe uma diferença entre poderes estruturais e poderes instrumentais, tá? Poderes estruturais e poderes instrumentais. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Isso é um conceito bem básico para a gente entender poderes administrativos. Qual a diferença entre poder instrumental e poder estrutural? Então, os poderes instrumentais são também chamados de poderes políticos, né? Perdão, os poderes estruturais, eles são também chamados de poderes políticos, que são exatamente aqueles poderes que estruturam o Estado brasileiro. Então, quando a gente fala de poder estrutural, a gente está falando lá de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tá? Que são aqueles que estão lá na nossa Constituição Federal e eles estruturam, eles organizam, eles fazem parte da própria organização do Estado brasileiro, tá? Então, isso nós chamamos de poderes estruturais.
não é esse o nosso objeto de estudo aqui, tá? Então, o que nós vamos estudar aqui são os poderes instrumentais, tá? Então, poder vinculado, poder discricionário, poder disciplinar, poder hierárquico, poder de polícia, esses poderes são chamados de poderes instrumentais. Por quê? Porque são poderes que vão ser instrumentos que a administração pública terá nas suas mãos para perseguir, buscar e atingir o interesse público, tá? Então, esses poderes que nós iremos tratar hoje são, na verdade, poderes instrumentais. Por quê? Esses instrumentais vêm de instrumentos que a administração pública possui para buscar o interesse público, para atingir melhor o interesse público. Tá? Então, muito importante essa diferença entre poderes estruturais, que são poderes do Estado, que estruturam o Estado brasileiro, e poderes instrumentais, que são esses que nós iremos tratar aqui, que a administração pública possui, tá? E que são utilizados como instrumentos para que ela possa alcançar o interesse público, tá? Alcançar o interesse público. Então, olha só. Vamos avançar aí. Quais são as características, né? Quais são as características desses poderes instrumentais, né? Desses poderes administrativos, ditos poderes administrativos. Então, esses poderes aí possuem algumas características. Então, primeiro, são, na verdade, deveres. Então, o administrador público, o agente público, quando ele exerce, por exemplo, o poder de polícia, isso é, na verdade, o agente público que tem, por exemplo, essa competência para exercer poder de polícia, e ele vai lá, por exemplo, e multa alguém, né, um agente de trânsito, por exemplo, um agente ambiental que lavra autos de infração, ele não faz isso, né, conforme o querer dele, ele faz isso porque ele tem a obrigação. Então, ele viu uma situação irregular, ele presenciou uma situação irregular, então ele não tem lá aquela discricionariedade de multar ou não. Ele vai ter que multar, ele é obrigado a exercer lá, a lavrar aquele auto de infração. Então, isso é, na verdade, um dever. Por isso que alguns doutrinadores chamam esses poderes também de poder-dever, né? Poder-dever, exatamente porque há um dever aí do agente público agir. É um dever. Outro aspecto aí, outra característica, eles são irrenunciáveis. Então, o agente público, né, uma vez investido no cargo público, ele não pode renunciar à sua prerrogativa, esse poder que ele possui. Então, ele não pode renunciar. Tem irrenunciável, essa é uma das características do poder administrativo. Eles estão condicionados aos limites legais, inclusive quanto à regra de competência. Então, esse é um aspecto importante, a gente vai estar sempre frisando isso, tá? Então, o agente público, ele tem determinados poderes, ele tem essa prerrogativa, beleza, mas ele não pode agir ao alvedrio da lei, né, fora dos ditames legais. Ele tem que exercer esse poder, esse é um poder que o ordenamento jurídico dá ao agente público, mas para que ele exerça dentro dos parâmetros legais. A gente tem que lembrar que existe na administração pública o princípio da legalidade. Então, o agente público, em toda a sua ação, ele tem que estar adstrito aí ao princípio da legalidade. E se ele foge, né, por exemplo, dessa regra legal, ele acaba podendo aí estar sujeito à responsabilização, que é uma outra característica aí do poder administrativo. Então, cabe responsabilização do agente público, né? Cabe responsabilização do agente público. Beleza. Então, a partir de agora, pessoal, a gente vai começar a falar desses poderes em espécie. Então, vamos falar de cada um desses poderes. Se alguém tiver alguma dúvida aí, abre o áudio. Eu deixei o áudio de todo mundo fechado. Vocês estão entrando com o áudio fechado. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio, perguntar, ou mandar aqui alguma pergunta no chatzinho, tá? Que eu vou ficar aqui antenado também, caso vocês tenham alguma pergunta. Boa noite, professor. Boa noite. Fale, Jean Carlos? Jean Lucas. Jean Lucas. Fale, Jean Lucas. Eu tenho uma pergunta. Você mandou 2 material pra gente, né? Slides? Isso. Foi. Na verdade, eu mandei um da primeira aula de organização administrativa e mandei o outro que é sobre essa aula de hoje, poderes administrativos.
Professor, você pode mandar de novo da primeira aula? É porque eu não estava no grupo, eu entrei um pouco atrasado daí. O de organização administrativa, né? Isso mesmo. Posso sim, tá? Logo após a aula aqui eu mando, tá? Ok, Pode obrigado. ser? Beleza, beleza. Então, pessoal, essa é a análise introdutória desse assunto, tá? Então, poderes é isso, esse é o conceito, né? Poderes são, na verdade, prerrogativas. A gente tem que fazer essa distinção entre poderes estruturais e poderes instrumentais, tá? Então, esse é um aspecto importante. E a partir de agora a gente vai falar de cada um desses poderes individualmente, tá? Então, vamos lá. Então tá aí, ó, os nossos poderes administrativos. Nós temos aí, apresentando no slide para vocês, nós temos aí seis espécies de poderes administrativos. Seis espécies de poderes administrativos. Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder normativo ou regulamentar, né? Tem divergência na doutrina aí, né? Mas esses dois são os termos mais utilizados, poder normativo ou regulamentar, poder disciplinar e poder de polícia, tá? E poder de polícia. Pessoal, sobretudo quem vai atuar na administração pública, quem vai ser agente público aí, pretende fazer concurso, esse é um assunto muito interessante, muito válido para quem vai atuar no âmbito da administração pública. Muito importante conhecer aí esses seis poderes, aí, os principais aspectos que envolvem esses seis poderes. Então vamos avançar. E o primeiro deles é o poder vinculado. Deixa eu chamar a atenção aqui para vocês, pessoal. Ó, eu mandei esse material para vocês, eu mandei o material lá no grupo, tá? Mas depois eu fiz alguns acréscimos, tá? Talvez o pessoal que for acompanhando aí pelo slide, tiver impresso e tal, vai ter uma coisa ou outra aí que vai estar diferente. Mas eu vou mandar essa última versão, tá? Eu estou sempre atualizando o material, e aí eu mando a última versão para vocês, não se preocupem, tá? Então, o que tiver divergência aí do material de vocês, acompanhe aqui comigo na tela, tá? Que vai estar o material completinho, redondo, e aí depois eu mando para vocês aí no grupo, tá bom? Não se preocupe com isso se tiver aí alguma divergência. Então, vamos lá. Então, o primeiro deles aqui, pessoal, o primeiro deles é exatamente o poder vinculado. Então, o que é o poder vinculado? O poder vinculado, ele estabelece um único comportamento possível a ser tomado pelo administrador diante de casos concretos, sem nenhuma liberdade para um juízo de conveniência e oportunidade, juízo de valores. Aí eu acrescentei aqui alguns exemplos que não estavam lá no material de vocês, originalmente, tá? Então, olha só, pessoal, o poder vinculado, né? O poder vinculado, na verdade, um dever que o administrador público tem de agir, né? Quando a lei ela determina a ele essa forma de agir. Então, o agente público, nós já vimos, ele está adstrito ao princípio da legalidade. Tudo que o agente público faz, ele tem que fazer com base em parâmetros legais. Então, ele não pode fugir disso. Então, o poder vinculado, na verdade, é especificamente isso. É aquele agir do agente público, do administrador público, com base no que a lei estabelece. Então, a lei, se para a prática de determinado ato, a lei estabelece uma determinada forma específica, o agente público ele não tem discricionariedade, ele não tem alternativa, digamos assim, para agir de maneira diferente daquela que a lei estabeleceu para ele. Então, por exemplo, a questão da cobrança de tributo, né? A cobrança de tributo que está prevista lá no Código Tributário Nacional. Então, o Código Tributário Nacional ele vai dizer lá, olha, se determinado fator ou fato gerador ele acontece, o agente público ele tem a obrigação de cobrar o tributo. Então, ele não tem discricionariedade. Então, por exemplo, se um cidadão, um indivíduo, um particular, ele tem um imóvel, tá? Ter imóvel urbano, por exemplo, ter imóvel urbano é um fato gerador do IPTU.
é o fato gerador do IPTU. Então, se alguém tem imóvel urbano, nasce ali o fato gerador para a cobrança do IPTU. Então, aquele agente tributário, aquele agente público que é responsável pela cobrança do tributo, ele tem a obrigação de cobrar o tributo. Por quê? Porque esse ato, essa cobrança de tributo, conforme estabelece lá o CTN, Código Tributário Nacional, ele é um ato vinculado. Ele é um ato vinculado. Então, o agente público ele não tem discricionariedade de dizer o seguinte, dizer assim, eu não vou cobrar esse tributo porque esse fulano de tal é meu parente, né, é meu irmão, não vou cobrar dele porque ele é meu irmão. Não existe essa, tá, pessoal? Então, nasceu o fato gerador, então, por exemplo, alguém é proprietário de veículo automotor. Então, propriedade de veículo automotor é fato gerador para a cobrança do IPVA. Então, o agente tributário ele não tem que fazer juízo de valor se vai cobrar ou não o tributo. Ele é obrigado a cobrar esse tributo. Então, isso é um poder vinculado, que é, na verdade, uma obrigação do agente público agir conforme os parâmetros da lei. Tá? Então, existem muitas situações no mundo real em que o agente público a lei vai definir a conduta que ele vai ter que praticar e ele não tem discricionariedade em praticar ou não, porque a lei já estabeleceu lá o seu ditame, né? Outra situação é aquela situação, a gente relaciona muito essa questão dos poderes, pessoal, com situações concretas, tá? Então, por exemplo, um outro exemplo que a gente coloca em relação ao poder vinculado é a questão da licença. A licença, depois a gente vai estudar quando estiver trabalhando atos administrativos, a gente vai estudar que a licença ela é um ato administrativo vinculado. Então, por exemplo, se alguém resolve construir uma casa, construir um prédio, ele vai lá junto à prefeitura e a prefeitura diz assim, olha, você particular, você tem que trazer esse documento para que eu possa te dar lá uma licença para você construir. Então tem que trazer lá o projeto da casa, o projeto hidráulico, projeto elétrico e tal. E aí o que acontece? O particular, ele cumpre todos aquelas exigências que a administração pública exigiu dele, que a administração pública pediu, levou toda aquela documentação, apresentou toda aquela documentação. E aí o que acontece, pessoal? A administração pública ela tem que dar licença para o particular construir. Ela não tem discricionariedade. Por quê? Porque a licença ela é um ato vinculado, ato administrativo vinculado. Então, uma vez que o particular ele cumpre todas as exigências, ele tem o direito subjetivo de que a administração pública conceda aquela licença, tá? Então, o agente público lá, ele não vai dizer, eu não vou te dar essa licença. Não tem essa. Isso é um ato vinculado que é decorrente do poder vinculado da administração. A lei estabeleceu aquelas exigências, o particular cumpriu, beleza, a administração pública tem que conceder a licença, tá? Então, isso é decorrência do poder vinculado, tá? Do poder vinculado. A gente vai aprender que a poder vinculado se relaciona com ato administrativo vinculado, que nós iremos estudar oportunamente, tá? Tudo bem aí, pessoal? Se estiverem me entendendo aí, por favor, vão me dando aí um feedback aí no chat, tá? Ou então, se tiver alguma dúvida, abre o áudio aí e pergunta, beleza? Então, isso é o poder vinculado. Então, é quando o agente público ele tem que agir dentro, e a própria lei já definiu os parâmetros de atuação dele, de modo que o agente público não pode se afastar desses ditames estabelecidos pela lei. Tudo bem? Então, vamos avançar. Próximo poder aí. Próximo poder é exatamente o poder discricionário, tá, pessoal? Poder discricionário. O poder discricionário, ele se opõe aí um pouco ao poder vinculado. Ele diverge um pouco do poder vinculado. Por quê? O poder discricionário, conforme está aí na tela, neste poder o administrador ele também está subordinado à lei, tá? Também está subordinado à lei. Ele diferencia-se aí do poder vinculado porque
ele tem liberdade para atuar de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, de tal forma que, havendo duas alternativas, frise-se isso, o administrador público ele pode optar qual delas, no seu entendimento, preserve melhor o interesse público, tá? Preserve melhor o interesse público. Então, aqui, meus queridos, aqui o que acontece? O poder vinculado, pessoal, a lei ela também estabelece qual é o parâmetro de atuação do administrador. Só que nesse caso aqui, a lei ela deixa uma margem de escolha, de opção, né? Ela estabelece lá um campo de atuação que o agente público pode atuar. Então, ele atuando aqui nesse espaço que a lei deu para ele, tá? Tá tranquilo. Se ele atuar dentro desse parâmetro aqui que a lei estabeleceu, beleza, não tem problema. Então, por exemplo, citar um exemplo aqui. Tem uma situação lá na lei de licitações, a lei 8666, que a lei ela fala da alienação de bem público, quando o poder público, quando a administração pública pode alienar um imóvel público, por exemplo, né? Vai alienar lá um imóvel. E a lei diz o seguinte, ó administrador público, quando você for alienar um imóvel, um bem da administração pública, bem imóvel, você pode usar ou a concorrência ou o leilão. Aí a lei ela estabelece quais as duas modalidades lá de licitação que o administrador público pode utilizar, né? Então ele pode utilizar ou a concorrência ou o leilão, que esse assunto a gente vai estudar lá em ADM 2, tá? Modalidade de licitação. Mas lá a lei ela define, olha, quando você for alienar um imóvel, você pode usar essas duas modalidades de concorrência, duas modalidades de licitação. Então, qualquer uma delas, percebam que nesse caso, pessoal, há uma discricionariedade, tá? Então, esse termo discricionariedade, ele significa uma liberdade de atuação dentro dos limites que a lei estabeleceu. Então, nesse caso, o administrador ele tem a opção de usar ou a concorrência ou o leilão para alienar aquele bem público, tá? Então, a lei estabeleceu lá um parâmetro de atuação. Então, se o agente ele atua dentro daquele parâmetro que a lei estabeleceu, beleza, tranquilo, não tem problema, tá? O que ele não pode é utilizar, por exemplo, lá eu vou utilizar a tomada de preço, que foi uma modalidade que a lei não citou. Aí não pode, tá? Ele não pode fugir aos parâmetros que a lei estabeleceu. Então, esse é um exemplo aí de poder discricionário, mas tem N situações, tá, pessoal? Tem N situações em que há essa margem de liberdade para que o gestor público ele possa atuar. Então, um outro exemplo que a gente poderia colocar, imagine que alguém quer ocupar um bem público, né? Eu quero colocar a minha banca de revista, a minha barraquinha de Guaraná, da Amazônia, né? Em um determinado bem público, em uma determinada praça, por exemplo, aqui no município de Imperatriz. E aí ele vai junto ao órgão público municipal e solicita lá uma autorização para ocupar aquele bem público. Nesse caso aqui, pessoal, o poder público ele não é obrigado a conceder essa licença, ele tem discricionariedade, ele pode fazer uso aí do poder discricionário e conceder ou não essa autorização para que essa pessoa ocupe esse bem público. Por quê? Porque nesse caso aí, pessoal, o administrador público ele vai ter que analisar a conveniência do interesse público, se há interesse público nessa ocupação, ou se essa ocupação desse bem público ela vai trazer mais prejuízos do que benefícios ao interesse público. Então, nesse caso, há uma margem de liberdade. O poder público ele não é obrigado, como no caso da licença para construir, que eu falei para vocês, que se o particular ele cumpre todos os requisitos, aí o poder público é obrigado a conceder a licença. Agora, no caso de ocupação de bem público, né, imagina lá um circo que chega na cidade, quer ocupar um determinado bem público, né, e aí o poder público entende que ali não é de interesse da coletividade, que vai causar algum prejuízo, né, ou não é um imóvel passível de ocupação. O poder público ele vai analisar todos esses aspectos aí dentro do juízo de
de conveniência e oportunidade e vai decidir se autoriza ou não. A administração pública não é obrigada a dar essa autorização. O Jean Lucas está perguntando aqui, então o poder vinculado estabelece que a pessoa deve seguir o que está na lei, da forma como ela estabelece. Exatamente isso, tá, Jean Lucas? No caso do poder vinculado, a lei estabelece um parâmetro de atuação para o administrador público, para o agente público, e ele tem que seguir esse parâmetro, ele não pode, né, fazer nenhum juízo de valor, ele tem que agir exatamente como a lei determina. Diferentemente do poder discricionário, onde há uma margem, né, uma margem de liberdade de atuação. Então, são N situações em que isso vai acontecer, tá, pessoal? Mas é importante, e aí a gente vai voltar para a tela aqui, tá? É importante que a gente não confunda, tá? A gente não pode confundir aqui, ó. A gente não pode confundir a discricionariedade, tá, pessoal? Não pode confundir discricionariedade com arbitrariedade, tá? Então, discricionariedade é a liberdade para atuar, para agir dentro dos limites da lei. Então, percebam que no caso da discricionariedade, o agente público ele vai ter uma certa margem de liberdade para atuar dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei. A contrário senso aí, a arbitrariedade é a atuação do administrador além, né, fora dos limites da lei, né? Então, a arbitrariedade é ato arbitrário e é sempre ilegítimo e inválido. Então, muito cuidado com isso, discricionariedade é diferente de arbitrariedade. Esses atos arbitrários, inclusive aí, pessoal, eles podem, né, e devem ser controlados pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque se um ato ele é arbitrário, o agente público ele agiu fora dos limites legais, e aí esse ato pode ser controlado pelo Poder Judiciário porque ele é um ato abusivo, né? Há um abuso de poder, porque o agente público ele já saiu aí dos parâmetros da legalidade. Então, diferentemente do ato discricionário. Então, o ato discricionário, né, mesmo havendo essa liberdade de atuação, se o agente público ele age dentro dos parâmetros legais, o judiciário ele não vai poder reapreciar esse ato administrativo. Por quê? Porque o agente público ele atuou dentro do mérito aqui, ó, dentro do mérito administrativo. Então, o judiciário ele não pode, né, o judiciário ele não pode adentrar a essa questão do mérito administrativo. Então, o mérito administrativo é juízo de valor que a administração pública ela possui. Então, isso não pode ser controlado pelo Poder Judiciário. Então, por exemplo, se um determinado gestor municipal, o prefeito de Imperatriz, por exemplo, ele resolve mudar o local das paradas de ônibus, por exemplo, da cidade, para melhor adequar o sistema de circulação dos ônibus e tal, isso é um ato de competência do Poder Executivo Municipal, que tem essa competência constitucional para ordenar o território urbano, e o Poder Judiciário não pode controlar isso, né? Porque isso está dentro do juízo de valor, isso é discricionariedade da administração pública. Então, isso não pode, mérito administrativo não pode ser controlado pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele só controla quando há alguma ilegalidade, tá, pessoal? Só quando há alguma ilegalidade. Tudo bem aí, pessoal? O pessoal está entendendo aí, está compreendendo direitinho? Se tiver alguma pergunta aí, por favor, abre o áudio, pergunta ou manda no chat aí, que a gente vai acompanhando. O Eduardo Arraes ali está pedindo desculpa pela demora, que a internet está ruim. Não sei como é que está a internet de vocês aí, pessoal. Ontem eu estava dando aula aqui, de vez em quando caía e tem um problema. Ontem não estava muito bom, não. Hoje parece que está melhor. Beleza, os Giannis que estão entendendo, tranquilo, beleza. Então vamos avançando, tá? Então falamos até agora do poder discricionário e falamos do poder vinculado. Vamos avançar aí para o nosso próximo poder administrativo. Então vamos avançando aí. Vamos falar agora do poder hierárquico, tá? Poder hierárquico
é o poder conferido ao administrador para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, ordenar, rever a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação de hierarquia de subordinação. Neste poder estão íncitas, né, estão aí inerentes as faculdades de dar ordens, de fiscalizar, bem como as de delegar e avocar as atribuições, de rever os atos dos que se encontrem em níveis inferiores na escala hierárquica. Muito bem, então olha só, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, dê uma olhadinha aqui nesse esquemazinho, tá? Deixa eu só ver aqui se vocês lembram comigo. O poder hierárquico, pessoal, ele é uma decorrência, tá? O poder hierárquico, ele decorre daquilo que nós estudamos quando nós estávamos falando sobre a organização da administração pública, que é a chamada desconcentração administrativa, tá? Então, o poder hierárquico, ele tem uma relação direta com a desconcentração administrativa. O que é a desconcentração administrativa? É exatamente aquela distribuição, né, aquele escalonamento vertical que existe dentro de uma pessoa jurídica, aquela distribuição, né, aquela criação de órgãos internos dentro de uma pessoa jurídica. Então, esse fenômeno é chamado de desconcentração. Deixa vocês acompanharem aqui comigo na tela para me lembrar isso a vocês. Então, vocês estão vendo aqui esse esquemazinho, né? Esse esquemazinho aqui que eu coloquei na tela para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho órgãos públicos de um município. Então, esquematizei aqui, foi só um esquemazinho, um exemplo, né? Isso aqui é o modelo da desconcentração administrativa. Lembrem lá, ó, então eu tenho no município aqui, eu tenho vários órgãos. Então, essa distribuição aqui, eu tenho a pessoa jurídica aqui é o município, né? A pessoa jurídica aqui é o município. E aqui, tudo isso aqui são órgãos do município. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o prefeito municipal. A prefeitura municipal, ela é, na verdade, um órgão do município. Eu tenho aqui, ó, SEMU, Secretaria Municipal. Aqui era para ser Secretaria de Saúde, né? Secretaria Municipal de Saúde. Eu botei o nome aqui, mas não está. Então, Secretaria Municipal aqui de Saúde, tá, pessoal? E aí, ó, a Secretaria de Saúde é um órgão, aqui a CEPLU, Secretaria de Planejamento Urbano, é um órgão do município. Aqui eu tenho a SEDUC, outra secretaria, tudo isso aqui são órgãos. E aqui dentro da Secretaria de Saúde, eu tenho vários outros órgãos aqui, distribuídos, ó. Hospital, aí eu tenho aqui posto de saúde dos 3 poderes, posto de saúde não sei de onde e tal, e aí por aí vai. Então eu tenho a distribuição aqui. Dentro da Secretaria de Educação também tem essa distribuição, outros órgãos aqui surgem dentro dessa estrutura, escola, conselho, escola X e tal, aí tem as diretorias de escola e aí vai. Então esse esquemazinho aqui é o esquema da desconcentração administrativa, é a distribuição aqui escalonada de órgãos públicos dentro de uma mesma pessoa jurídica. Eu estou citando o exemplo do município aqui, pessoal, mas isso aqui existe no âmbito da União, dos estados, tá? E do município. Até dentro de uma autarquia, de uma empresa pública, existe essa distribuição de órgãos aqui. Então, esse fenômeno aqui é a desconcentração administrativa, essa repartição interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Isso aqui, pessoal, gera, consequentemente, o poder hierárquico, tá? Existe uma hierarquia. Vocês hão de convir comigo que o prefeito aqui, ele é hierarquicamente superior aos seus secretários. Enquanto que os seus secretários, eles são hierarquicamente superiores ao diretor lá do hospital, né, ao diretor da escola, e por aí vai, tá? Então, como decorrência dessa distribuição de órgãos públicos, surge aí essa hierarquia. Então, quem está em cima, quem está no topo, tem um poder de mando, um poder de comando em relação a quem está embaixo. Poder de comando em relação a quem está embaixo. Então, esse cara que está aqui em cima, o prefeito, ele vai poder, né, ele vai poder, por exemplo, dar ordens, ele vai poder dar um comando, baixar uma instrução lá, uma instrução normativa,
vai baixar uma ordem de serviço para o secretário tal fazer isso. Então, ele tem um poder de comando. Quem está em cima, por sua vez, os secretários, eles têm uma hierarquia em relação aos servidores que estão lá subordinados a ele. Então, isso gera, consequentemente, isso é da natureza da administração pública, essa hierarquia. Então, isso é chamado de poder hierárquico. Inclusive, quem está em cima aqui vai poder, inclusive, sancionar, estabelecer alguma penalidade com relação a alguma infração de algum servidor que esteja embaixo, tá? Porque isso é exatamente a hierarquia. Então, esse poder hierárquico, ele gera aí essas prerrogativas, né? Então, por exemplo, quem está em cima vai poder delegar alguma atividade, alguma atribuição para quem está lá embaixo. Então, essa delegação, quem está em cima, por exemplo, olha, fulano de tal, você que está aí embaixo, faça isso. Eu, por exemplo, Jagno, eu trabalho numa autarquia, tem um presidente da minha autarquia lá que já delegou funções, atribuições para que eu, às vezes o cara está lá em Brasília, por exemplo, aí ele delega e tem que praticar algum ato aqui em Imperatriz. Como tem um servidor que é subordinado a ele aqui em Imperatriz, aí ele delega o ato para que eu pratique, né? Como eu já pratiquei atos delegados do presidente da autarquia que eu trabalho, para ir num cartório, assinar um documento, praticar determinado ato, tá? Então, isso é uma decorrência do poder hierárquico, E o poder hierárquico, por sua vez, ele é decorrente aí, pessoal, dessa desconcentração administrativa, tá? Que nós já estudamos quando nós falamos da organização da administração pública. O Matheus está falando que está assistindo aqui pelo trabalho. Beleza, Matheus. Professor. Valeu. Opa, pois não, pode perguntar. É o Jairo. Fale, Jairo. Deixa eu lhe falar. Nessa questão de hierarquia, a princípio... Fala mais perto do microfone, Jairo. Mais perto. Tá me ouvindo melhor? Beleza. Tá, a princípio dessa hierarquia, por exemplo, o titular, o presidente, ele fala... Vamos colocar aqui no seu caso. Sim. Já você tem que fazer alguma coisa no cartório. Infelizmente, você não faz, ou você não foi por um motivo de força maior, ou outro motivo, sofre alguma sanção? Então, como tu falaste aí, se for por algum motivo de força maior, né, se for eu tiver uma justificativa plausível, beleza, eu vou justificar lá dentro de um processo administrativo e não vou sofrer nenhuma sanção por conta disso. Tá? Eu adoeci, né, sofri um acidente, aí tem uma série de justificativas que são plausíveis para eu não praticar o ato. Agora, se eu não pratiquei esse ato deliberadamente, porque eu simplesmente não quis desobedecer mesmo, aí eu posso estar sujeito a alguma sanção disciplinar, né? O presidente lá pode abrir um processo disciplinar e eu posso sofrer alguma penalidade, sim, tá? Isso dentro de um processo administrativo disciplinar. Tranquilo? Beleza. Beleza. E aí, pessoal, o superior hierárquico, ele tanto pode delegar, quanto ele pode até avocar, né? Tem um outro instituto dentro do direito administrativo que é avocar. Então, um superior hierárquico, ele não está satisfeito, por exemplo, com uma atitude, com um ato praticado por um subordinado dele. Então, ele vai lá e avoca essa competência para ele, né? Ele avoca para que ele mesmo possa praticar esse ato, tá? Então, isso é também possível. Isso é chamado de avocação, tá? Chamado de avocação. Tranquilo? Então, coordenação, avocação, voz de comando, tudo isso é decorrência aí do poder hierárquico, tá, pessoal? Poder hierárquico. Então, poder interessante aí. E lembrem aí que esse poder ele é decorrente dessa desconcentração administrativa. Tranquilo? Então vamos lá, vamos avançar aí para o próximo poder. Se mais alguém tiver alguma dúvida aí, vai mandando aí no chat, vai perguntando, e aí a gente vai respondendo. Então vamos lá, o próximo poder aqui, pessoal, é o poder disciplinar. Poder disciplinar. Poder disciplinar é o poder conferido, acompanha na tela aí, é o poder conferido à administração para lhe permitir punir, apenar a prática de infrações funcionais dos servidores
e de todos os que estiverem sujeitos à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Ele tem uma relação aí muito forte, o poder disciplinar tem uma relação, apesar de não se confundir, né, com o poder hierárquico, mas o poder disciplinar ele tem uma relação também com o poder hierárquico. Por quê? Porque o poder disciplinar ele é o poder de apenar, de sancionar, de punir lá os servidores, e isso também a gente vê lá no poder hierárquico. Então, por exemplo, quando um superior ele pune alguém que é inferior a ele, aplica uma sanção, uma penalidade, isso é decorrência tanto do poder hierárquico quanto do poder disciplinar, tá? Por isso que esses dois poderes eles têm aí uma relação intrínseca, tá? Mas é isso, o poder disciplinar é esse poder aí para punir, apenar. Então, o próprio nome, né, poder disciplinar, ele já sugere aí essa ideia de punição, né, de sancionamento em relação a... E aí você tem que observar o seguinte, o poder disciplinar, vou até mudar a tela aqui, para vocês verem um lance importante aqui, tá? Então, observe aqui na tela, pessoal, que o poder disciplinar, ele é um poder que a administração pública ela possui para sancionar todos aqueles que possuem algum vínculo específico. Olha, chamando a atenção aí para isso, tá? Então, o poder disciplinar, ele é um poder que a administração pública possui para sancionar aqueles que têm algum vínculo, né? Esse vínculo jurídico é um vínculo jurídico, tá, pessoal? Específico com a administração pública. Então, por exemplo, servidor público, ele tem vínculo com a administração pública? Com certeza, tá? Ele tem vínculo jurídico com a administração pública, exatamente porque ele, né, passou no concurso público e lá, no ato da posse, ele concorda lá, então a administração pública vai lá, nomeia ele, e com a posse, ele concorda, ele particular concorda em fazer parte da administração pública. Então, nesse ato da posse, ele se vincula com a administração pública. E, consequentemente, ele vai estar sujeito aí toda essa questão do poder hierárquico e também aqui ao poder disciplinar. Então, se ele comete alguma infração administrativa, ele vai estar sujeito aí a penalidades administrativas, né? Sofrer sancionamentos lá decorrente de processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? Então, o servidor ele tem sim esse vínculo específico com a administração pública e ele pode sofrer aí sanções, né, decorrentes do poder disciplinar. Outro aspecto importante aí é em relação a particulares. Esses particulares aqui, pessoal, não são todos, né, não é todo e qualquer particular, mas aquele particular, somente aquele particular que tem vínculo específico com a administração pública. Né? Quem é que tem vínculo específico com a administração pública? Então, por exemplo, uma empresa, ela participa de uma licitação. Beleza, essa empresa ganha a licitação. Ela ganhou a licitação, ela vai lá e celebra um contrato administrativo com a administração pública, onde ela se compromete, essa empresa se compromete a prestar determinado serviço, a entregar determinado produto, né, para a administração pública, por exemplo, cadeiras escolares, merenda escolar, produto de informática. Então, essa empresa, através desse contrato, ela se compromete lá, tem uma série lá, nesse contrato, inclusive, vão ser estabelecidas, né, os direitos e deveres, as obrigações de ambas as partes. Então, se esse particular, pessoal, e aí esse contrato, tá, pessoal, vale dizer, esse contrato é esse vínculo específico. Então, nesse caso aqui, esse particular que celebrou um contrato, nesse instante que ele celebra um contrato com a administração pública, ele estabelece esse vínculo específico. E, consequentemente, essa empresa ela vai estar sujeita aí a sanções por parte do poder público, caso ela descumpra aí essas cláusulas contratuais às quais ela se obrigou, tá, pessoal? Então, percebam que no poder disciplinar, tanto servidor público, que tem vínculo com a administração pública, quanto particulares que estabeleceram algum vínculo com a administração pública, algum vínculo específico. Pessoal, e aqui é bem amplo. Então, perceba o seguinte, ó, por exemplo, um aluno de uma escola pública, uma escola estadual,
esse aluno ele está sujeito a algum tipo de sanção naquela escola? Sim, né? Esse aluno, ele também, quando ele se matricula na escola, ele está sujeito ali estabelece ali um vínculo com a administração pública, e ele está sujeito a sanções, suspensão, né? Esse aluno, por exemplo, né, deixou de cumprir as regras da escola, ele vai estar sujeito a penalidades, sanções, suspensão, expulso da escola conforme o grau dessa infração, tá? Um preso, né, um preso em um presídio, pessoal. Esse preso em um presídio, ele também tem um vínculo ali. A doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele chama esses casos aí, né, do aluno de uma escola, do preso de um presídio, por exemplo, eles estão ali sobre a cautela do Estado, né, eles estão ali, tem um vínculo, o que ele chama de sujeição especial, né, vínculo de sujeição especial, tem um vínculo específico. Então, na medida que existe esse vínculo específico, né, o aluno da escola vai estar sujeito à penalidade, o preso, né, lá no presídio, ele vai estar sujeito a sanções disciplinares, caso ele também não obedeça o regramento lá do presídio. Então, todos esses aí têm vínculo específico e estão sujeitos aí ao poder disciplinar, tá? Ao poder disciplinar. Então, é muito importante que você entenda isso, pessoal, essa ideia do vínculo específico aqui no poder disciplinar, porque é exatamente isso que vai diferenciar o poder disciplinar do poder de polícia, que a gente vai falar mais na frente, tá? Porque aqui no poder disciplinar, o indivíduo ele vai estar sujeito à disciplina do Estado, às sanções por parte do Estado, se ele tiver esse vínculo específico. No caso do poder de polícia, não há esse vínculo específico, é um vínculo geral, né? É um vínculo geral pelo fato de todos nós estarmos no território do Estado brasileiro, tá? E independentemente de eu ter algum vínculo, algum contrato com o poder público, eu estou sujeito ao ordenamento jurídico brasileiro, então eu tenho que cumprir as leis brasileiras. Então, no caso do poder de polícia, que a gente vai falar mais na frente, o que caracteriza, o que peculiariza o poder de polícia é exatamente esse vínculo geral, essa sujeição geral, conforme aponta lá o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O Jean Lucas está perguntando aqui, então, pessoal, o poder disciplinar só é aplicado aos sujeitos que estão subordinados à disciplina da administração pública? É exatamente isso, tá, Jean Lucas? Exatamente isso, subordinado à disciplina. Lembrar o seguinte, ó, só ter cuidado, só chama atenção aí para ter cuidado com essa palavra subordinado, porque essa questão não significa dizer se eu estou sujeito à administração pública, estou sujeito à disciplina, ao poder disciplinar, não significa dizer que há uma subordinação em relação à administração pública, tá? Há apenas um vínculo jurídico. Por que eu estou chamando a atenção disso, pessoal? Porque uma empresa que celebra um contrato com o Estado, né, com a administração pública, uma empresa que celebra um contrato com a administração pública, ela não é necessariamente subordinada à administração pública, né? Porque a administração pública é uma pessoa jurídica, aquela empresa lá é outra pessoa jurídica, então ela não é subordinada. Mas ela, na medida em que ela celebra lá um contrato com o Estado, ela se sujeita aos regramentos, né, às disciplinas, inclusive à lei lá de licitações. Inclusive a lei de licitações. Então, a forma como o Jean Lucas coloca ali é subordinada à disciplina da administração pública, beleza, está correto, né? Só não confundir isso com subordinado no sentido de ser hierarquicamente inferior, tá? Não é, o particular não tem hierarquia entre a administração e o particular, tá? Existe esse vínculo contratual, onde há ali direitos e obrigações definidos. Beleza, pessoal, tranquilo? Poder disciplinar isso. Então, importantíssimo essa questão do vínculo específico, tá? Vínculo jurídico específico aí. Se mais alguém tiver pergunta, por favor, faça aí, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui no slide, que o slide anterior eu acabei pulando aqui. Só para destacar aqui ó, essa questão, né? Em regra,
Poder disciplinar é em regra discricionária, admitindo que a legislação brasileira pode definir que as infrações funcionais utiliza lá o regramento jurídico brasileiro, a legislação, quando ela define as infrações funcionais, ela utiliza expressões vagas e conceitos indeterminados, o que acaba permitindo um juízo de valor do administrador. O reconhecimento da infração depende de uma decisão discricionária, o que não ocorre com a aplicação da sanção, porque a lei determina expressamente a pena aplicada em cada situação, não restando liberdade para o administrador. Então, o que nosso material está destacando aqui? Ele está falando aqui em relação a processo administrativo disciplinar. Então, se você pegar lá, por exemplo, a Lei 8.112, ela é a lei que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Então, essa lei lá, ela destaca quais são as condutas que são vedadas por um agente público, por exemplo, né? E quais as sanções que essas condutas, ao serem praticadas, elas vão, quais são as sanções às quais o agente público vai estar sujeito. E às vezes lá na hora de definir essas condutas vedadas aos agentes públicos, a lei ela utiliza algumas expressões vagas, é isso que o material lá está dizendo, tá? Então, por exemplo, uma das sanções lá, uma das condutas que a lei diz, e aí o município de Imperatriz, por exemplo, também tem o seu estatuto de servidor e também vai definir lá quais são as condutas vedadas por agentes públicos. Então, o Estatuto Federal, ele diz lá, por exemplo, que é vedado ao agente público, no âmbito da repartição pública, ele, por exemplo, adotar qualquer conduta que seja uma conduta desonrosa ao órgão público ao qual ele é funcionário, ele é vinculado. Mas beleza, perceba, conduta desonrosa, né? Mas beleza, o que é conduta desonrosa? Então, há lá uma certa, isso é o que a gente chama de previsão vaga ou de expressão vaga, né, que a lei utiliza. Ela vai dizer que o agente que pratica uma conduta desonrosa, né, no âmbito da repartição pública, ou ele age com apreço ou desapreço em relação ao colega de trabalho. Beleza, o que é apreço ou desapreço? Então, a lei, muitas vezes, ela utiliza essas condutas, né, vagas, esses termos vagos, para se referir às condutas vedadas por agentes públicos. E aí, então, isso aí acaba sendo muito subjetivo, né? Na hora que abre um PAD lá, aí vai se analisar, esse agente público, ele agiu de forma desonrosa, ele agiu com desapreço ou apreço em relação ao colega, e aí há uma certa, né, margem aí de liberdade para você definir isso na prática, né? O fato é que a lei ela dá essa liberdade na hora de você identificar a ação, mas na hora de definir lá a sanção aplicada, ela diz, praticou conduta desonrosa, isso o agente público vai ser apenado com advertência ou com suspensão de até 30 dias. Outras condutas ele vai dizer lá, essa conduta aqui ele vai ser apenado com pena de demissão. Então, na hora de você identificar a conduta que ele praticou, há uma certa margem de subjetividade. Mas uma vez que você encaixou lá aquela conduta vedada, a sanção é aquela que a lei estabelece, tá? Não há liberdade na hora da aplicação da sanção. Há uma certa margem apenas na hora de você identificar a conduta do agente, tá? A conduta vedada lá do agente público. Então é mais ou menos isso lá que o material ele destaca para a gente. Beleza, pessoal, tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Mais alguém tem alguma pergunta? Se tiver aí, pode mandar, tá, pessoal? Não tem, então vamos avançar aqui, tá? Vamos avançar. Então, vamos continuando aqui. Falamos, então, sobre poder disciplinar. Então, necessidade aí de vínculo específico com a administração pública para que
esses indivíduos, servidores ou particulares, eles possam ser sancionados. Então, o próximo poder aqui, tá, pessoal? O próximo poder é o poder regulamentar, tá? Poder regulamentar, também importantíssimo aí, poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? É o poder conferido ao administrador para edição de decretos e regulamentos para oferecer fiel execução à lei, conforme disposição da Constituição, aí, artigo 84, 4 da Constituição. Pode ser exercido por meio de regulamentos, portaria, resoluções, regimentos, instruções e tal. Então, olha só, pessoal, veja bem, o poder regulamentar, né, o poder regulamentar é o poder... queria chamar a atenção o seguinte, primeiro fator aí é que o poder regulamentar, ele é também chamado de poder normativo, tá? Então, você vai encontrar isso na doutrina. Eu até gosto da expressão poder normativo, é o que a doutrina mais moderna vem utilizando, porque poder normativo, né, tem até uma abrangência maior que poder regulamentar, né? O poder regulamentar estaria dentro, contido aí, no poder normativo. Mas o que é o poder regulamentar? É o poder, veja bem, existem algumas leis, tá, pessoal? Existem algumas leis que, você sabe que a lei ela é um ato normativo primário, tá, que decorre diretamente da Constituição Federal, e a lei, algumas leis, elas precisam de melhor esclarecimento, né? Algumas leis, não todas as leis, tá, pessoal? Mas existem algumas leis que precisam ser complementadas, elas precisam ser melhor clareadas, elas precisam ser regulamentadas por algum ato, né, do chefe do Poder Executivo, né? Então, quem exerce poder regulamentar é o chefe do Executivo, então, presidente da República, governador estadual, prefeito municipal. Esses agentes públicos, chefe do Executivo, eles editam, com fundamento na Constituição Federal, né, eles editam aí o famoso decreto, né? O decreto é um ato normativo típico do chefe do Executivo. Então, algumas leis, elas precisam ser regulamentadas para serem melhor entendidas, né, e melhor executadas dentro da sociedade. Então, por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui. A Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, a Lei de Crime 9605, né? A Lei de Crimes Ambientais, ela é uma lei que foi regulamentada por um decreto, tá? Existe um decreto, que é o decreto 6514, que regulamenta essa lei especificamente na parte lá que fala das infrações administrativas, né? As infrações administrativas. Então, eu tenho uma lei que precisou ser regulamentada, precisou ser complementada por um decreto, né? Por um decreto do chefe do Executivo, tá? Então, qual é o fundamento constitucional disso, tá? Qual é o fundamento constitucional disso? Deixa eu abrir aqui a Constituição, se ela está aqui comigo. Então, olha só, aqui, ó, artigo 84 da Constituição Federal. Estou aqui na Constituição Federal, tá, pessoal? Na tela aí para vocês. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. E aí você pode entender aí, presidente da República, e ampliar, né, entenda-se aí, todos os chefes do Executivo, governador, prefeitos e tal, todos eles têm essa competência para editar decretos. Está aqui, ó, inciso 4º, tá, pessoal? Inciso 4º. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, tá? Então, isso aqui, esse expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, isso aqui é exercício do poder regulamentar que a administração pública tem, tá? Para expedir esses decretos que vão ajudar aqui na fiel execução de uma lei,
tá? Então, esse decreto aqui, tá, pessoal? Esse decreto aqui do inciso 4º do artigo 84 é chamado de decreto regulamentar, tá? Decreto regulamentar. Por quê? Porque ele vai regulamentar o conteúdo de uma lei, tá? Ele vai aclarear para melhor execução, para fiel execução dessa lei. Deu para entender isso aí, pessoal? Eu vou citar um exemplo aqui atual, tá? Um exemplo atual aqui nesse período aí de pandemia que a gente está vivendo, né? Vocês viram aí, por exemplo, que o Legislativo acabou de aprovar aí, tá, pessoal? Aquela bolsa lá, aquele recurso lá de R$ 600 mensais para os trabalhadores aí informais, né, os ambulantes e tal, toda essa galera. Vocês viram aí recentemente no Congresso sendo aprovado isso, né? Até ontem, parece, o Senado estava votando. Então, foi aprovado lá essa lei que garante aí esse benefício de R$ 600 para essa galera aí do setor informal. E aí, o que o Bolsonaro fez hoje, né? Salvo engano, ele editou um decreto, né? Um decreto aí que isso é exatamente isso que a gente está falando aqui, um decreto no exercício do poder regulamentar para melhor clarear a execução dessa lei. Beleza, como é que vai ser operacionalizado, né, a distribuição desse recurso, né? Então, o decreto, ele vem, tá, pessoal? O decreto, ele vem e clareia mais o conteúdo dessa lei, sobretudo descendo em minúcias que a lei não faz. Pelo fato da lei ser um ato geral e abstrato, ela acaba não descendo em determinadas especificidades. Aí vem o decreto, tá? Um decreto regulamentar, no exercício do poder regulamentar, que vai esmiuçar o conteúdo dessa lei para que deixe claro como que vai ser operacionalizado aí esse recurso, né? Como que vai ser, quem que vai ser a Caixa Econômica, vai ser lotérica, e aí o decreto é que desce a essas minúcias, tá, pessoal? Então, isso é exercício do poder regulamentar, e a gente está vendo aí um exemplo recentíssimo aí para a gente aplicar aqui na nossa aula, tá bom? Deu para entender aí, pessoal? Show, beleza? Me dê um ok, me dê um retorno se estão entendendo, por favor, tá? É só importante dizer, pessoal, que não é toda e qualquer lei que vai precisar ser regulamentada. Nem toda lei, apenas aquelas leis que têm reflexo na seara administrativa, como é esse caso aí da operacionalização desse decreto. Então, outras leis, como por exemplo, leis penais, leis processuais, são leis que não demandam, que não precisam aí dessa regulamentação por decreto. Então, nem toda lei, vale dizer, ela vai ser regulamentada, tá? Então, somente aquela, às vezes a própria lei diz, essa lei vai ser regulamentada em 30 dias, né? Essa lei vai ser regulamentada em 60 dias por decreto do Poder Executivo, tá? Então, nem todas as leis são passíveis de regulamentação, tá? Somente aquelas que têm algum reflexo na esfera administrativa, tá? Então, isso é poder regulamentar. Então, esse decreto que eu falei até agora, pessoal, ele é chamado de decreto regulamentar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês porque existe uma segunda modalidade de decreto, tá? Uma segunda modalidade de decreto que é chamada de decreto autônomo, tá? Muita atenção aqui para essa segunda modalidade na tela aqui para vocês. Decreto autônomo, tá? Aí no nosso material. Então, a diferença aí entre decreto regulamentar, que é um decreto de execução, ele serve para melhor executar, né, dar fiel execução a uma lei, mas existe também uma modalidade de decreto chamada de decreto autônomo, tá? O que é o decreto autônomo? Ele tem esse nome, né, porque ele é uma norma primária, uma norma que decorre diretamente da Constituição, e ela não se presta, o decreto autônomo, ele não se presta a regulamentar o conteúdo de lei, tá? Esse é um decreto objeto de muita divergência, discussão na doutrina, mas a Constituição brasileira, ela previu também o decreto autônomo. Mas aí, pessoal, muita atenção. O decreto autônomo, ele é utilizado somente em situações absolutamente restritas, tá? Somente aquelas situações específicas que a própria Constituição, ela estabeleceu. Então, tá aqui, somente nas hipóteses expressamente
autorizadas na Constituição. Então vamos lá dar uma olhadinha, lá na Constituição Federal, na nossa Constituição Federal, aqui no artigo 84, aquele mesmo artigo que a gente estava acompanhando. Descendo um pouco mais aqui, ó, então compete privativamente ao presidente da República, entenda-se todos os chefes do Executivo. E aqui no inciso 6º, tá, pessoal, desse artigo, nós temos aqui a famosa, né, a previsão aqui do famoso decreto autônomo. Então, esse decreto, diferentemente do outro, que só regulamenta, né, a lei para sua fiel execução, esse decreto aqui, ele, de fato, inova a ordem jurídica. Então, por ele inovar a ordem jurídica, que é o que faz uma lei, por exemplo, ele é objeto de muitos cuidados. Tanto é que o próprio STF entende, olha, decreto autônomo só nessas duas situações aqui que a Constituição estabeleceu. Quais foram elas? Então tá aqui, ó. Então o chefe do executivo ele pode dispor mediante decreto sobre o quê? Sobre a organização e funcionamento da administração pública, tá? Federal, no caso aqui, quando não implicar aumento de despesas, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Então, o presidente da República, por exemplo, ou o governador ou o prefeito, ele vai poder, por meio de um decreto autônomo, ele vai poder mexer aqui na organização e funcionamento da administração pública. Então a gente vê muito aí o Bolsonaro fazendo isso, tira ministro daqui, coloca ministro para ali, né? Ele edita um decreto lá e mexe em toda a administração pública, né? Dá aquela organizada. Desde que isso, pessoal, não implique em aumento de despesa, tá aqui, ó, desde que isso não implique em aumento de despesa, nem crie, né, ou extinga algum órgão público, porque aí só pode fazer isso por meio de lei, né, tanto criar aumento de despesa, né, aumentou despesa, ou cria ou extingue órgão público, só pode fazer isso por meio de lei. Então, se o chefe do executivo ele quer mexer na organização da administração pública e não implicar nem aumento de despesa e nem a criação ou extinção de órgão público, beleza, ele pode fazer isso por meio de decreto, e esse decreto aqui é um decreto autônomo, tá? Decreto autônomo. Ele também pode dispor aí, com decreto autônomo sobre a extinção de funções ou cargos públicos, desde que eles estejam vagos, tá? Então tem lá um cargo vago, não quero mais fazer concurso público. Não quero mais fazer concurso público, né? Aí o chefe do executivo vai lá, extingue aquele cargo por meio de decreto. Beleza, esse decreto é um decreto autônomo, pode fazer isso tranquilamente. Então pode mexer na organização da administração pública, se não implicar aumento de despesa, né, nem a criação ou extinção de órgão, e pode aí declarar extinto algum cargo, desde que esse cargo esteja vago, tá? Desde que ninguém esteja ocupando aí esse cargo público. Tudo bem, pessoal? Então, chama a atenção aí para essas duas espécies de decreto. Decreto regulamentar, que ele é utilizado para regulamentar uma lei, por isso que ele tem esse nome, né? Para melhor execução dessa lei. E o decreto autônomo, tá? Que é aquele decreto que inova na ordem jurídica, mas ele só pode ser utilizado lá nessas duas hipóteses previstas expressamente lá na Constituição Federal, artigo 84, inciso 6º. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, esse é o famoso poder regulamentar, também chamado de poder normativo, tá? Poder normativo. Então, vamos lá. Pessoal, então, beleza. Se alguém tiver alguma, a gente vai começar a falar agora, pessoal, do poder de polícia. Se alguém tiver alguma dúvida aí até agora, né, alguma pergunta, por favor, abre o áudio aí e pergunta, ou então manda no chat aí alguma pergunta, tá? A gente vai sair agora do poder regulamentar, ou poder normativo, e vamos falar agora sobre o poder de polícia, que é o último poder aí, mas não menos importante. O poder de polícia é importantíssimo também a gente conhecer, entender aí o que é o poder de polícia, tá? Só pedir licença aqui para me beber uma aguinha aqui para melhorar a garganta.
Beleza, a Raquel tá dizendo que até agora tá tudo certo. Ótimo, né? Que bom que a galera tá entendendo aí, tá compreendendo. Então, tranquilo, pessoal. Vocês têm aula de que hoje, pessoal? Depois da minha aula, vocês vão ter aula de que? Me informe aí. Processo do trabalho. Processo de trabalho, quem é processo de trabalho? Quem? Anne. É a Anne Arle, é? Isso. Beleza. Depois vocês mandam o link aí da aula dela no grupo, o link para mim entrar de gaiato lá na aula dela. Beleza? Ok. Beleza, professor, beleza. Depois vocês mandam. Penetra lá. Hoje penetra lá, vou dar uma bisoiada lá na aula dela. Então, beleza, pessoal, tranquilo, show de bola, tá? Poderes administrativos, é o nosso assunto aí, maravilhoso esse assunto. Sei que vocês estão aí se deliciando na casa de vocês, principalmente se vocês estiverem aí comendo algum pudim, né, ou algum doce, porque na aula mesmo. Muito bem, a Darly tá ali conosco, né? Tá ali, o ventilador tá, parece que tá quente aí, Darly. Agora bem, professor, você foi pudim, meu. Maravilha, pessoal. Show. Vamos lá. Então, poder de polícia é o nosso próximo ponto, tá? Então, vamos avançar. Esse assunto é importantíssimo, tá? Poder de polícia. Abrindo a tela aqui pra gente. Poder de polícia, tá? Então, chegamos aí ao poder de polícia. O que é o poder de polícia, né? Já vimos que todos esses poderes são prerrogativas aí que a administração pública tem, os agentes públicos possuem para melhor alcançar o interesse público. O poder de polícia, especificamente, pessoal, é o poder conferido ao administrador que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividades, o gozo, né, o uso e o gozo de bens e direitos pelos particulares em nome do interesse da coletividade. Então, o interesse da coletividade aí, mais uma vez. Então, o poder de polícia tem essa característica, tá, pessoal? Ele condiciona, ele restringe, ele frena o exercício de atividade e o uso de bens e direitos, tá? Então, eu chamo a atenção aqui de vocês para esse detalhezinho aqui, tá, pessoal? O poder de polícia, ele vai incidir sobre atividade, tá aqui, ó, destacando atividade, e ele vai incidir sobre bens, tá? Bens e direitos dos particulares, tá? Bens e direitos dos particulares. Então, isso, inclusive, tá, pessoal? Isso é, inclusive, o que diferencia o poder de polícia administrativo do poder de polícia judiciário. Então, o poder de polícia que nós estamos falando aqui, porque existem esses dois poderes. Existe o poder de polícia administrativo, tá? E existe o poder de polícia judiciário. Muito importante não confundir esses dois poderes. O poder de polícia administrativo, aí atenção para isso, ó. Uma das principais diferenças entre o poder de polícia administrativo e o poder de polícia judiciário é exatamente o fato de que aqui no poder de polícia administrativo, que é esse que nós estamos estudando, esse poder de polícia, ele não incide sobre pessoas. Ele incide sobre a atividade e ele incide sobre os bens ou direitos das pessoas. Ele não incide sobre as pessoas especificamente. Lá no poder de polícia judiciário, tá, pessoal, que é aquele que é exercido, por exemplo, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, tá? Então, esses órgãos públicos aí, Polícia Civil e Polícia Federal, eles exercem poder de polícia judiciário, que é exatamente aquele poder, né, que vai incidir sobre pessoas. Então, alguém cometeu lá uma infração penal, tá? Cometeu uma infração penal, ela vai ser investigada, né? Ela vai ser investigada e vai estar sujeita a uma sanção penal. Então, vai incidir sobre ela, sobre a pessoa especificamente, lá o poder de polícia judiciária. Essa pessoa vai ser investigada, vai ter um processo aberto contra ela por conta dessa conduta, né? Inclusive, existe lá no direito penal, vocês aprendem lá o princípio da intranscendência das penas, né? Então, a pena ela não pode passar da pessoa lá, do condenado. Por quê? Porque lá a sanção ela incide sobre a pessoa especificamente,
para sancionar o ato ilegal, né, o crime que aquela pessoa, eventualmente, ela tenha praticado. Aqui no Poder de Polícia Administrativo, não. Tá? Aqui no Poder de Polícia Administrativo, o poder de polícia ele vai ser exercido sobre a atividade que uma pessoa tem. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem um restaurante, né? Ela tem um restaurante, você vai ter lá um fiscal sanitário que vai fiscalizar as condições de higiene, as condições higiênicas lá daquele restaurante. Tá? Então, nesse caso, é poder de polícia administrativo. O poder de polícia ele vai estar incidindo sobre aquela atividade específica, que é a atividade lá, né, empresarial, né, a atividade lá do restaurante, e não sobre a pessoa especificamente. Ou o poder de polícia ele também pode incidir sobre os bens. Então, por exemplo, se você circula, né, com o seu veículo pelas ruas da cidade, você está sujeito lá ao regramento, né? O poder público ele impõe lá um regramento de circulação dos veículos. Então, se você lá infringe lá as normas de trânsito, o seu bem, né, aquele veículo seu lá, aquele veículo, até que você tem a placa lá do veículo, né, que vai sofrer lá aquela penalidade, aquela infração. Então, aquele bem seu lá, ele vai estar sujeito a uma infração administrativa, né? Na medida em que você descumpre regras de trânsito, tá? Então, é importante que se diga isso, essa é uma diferença importante em relação aí à polícia administrativa e à polícia judiciária, tá? A polícia judiciária é exercida lá pela polícia civil e pela polícia federal, né? Que são órgãos que vão dar subsídios ao Poder Judiciário, lá no âmbito do direito penal, para aplicação de sanções aos indivíduos, às pessoas, tá? Então, diferentemente aqui do direito administrativo, tá? Aqui é Poder de Polícia Administrativo. Professor Jairo. Opa, fale, Jairo. A polícia administrativa, ela se caracteriza também como polícia militar, ou polícia municipal, ou guarda municipal? Perfeito. Né? Tem algumas discussões em relação a isso, né? Se a polícia militar ela é uma polícia judiciária ou uma polícia administrativa. A maioria da doutrina entende que polícia militar faz parte, sim, da polícia administrativa, né? Então, assim como os agentes ambientais, agentes de trânsito, agente de fiscalização sanitária, né? Toda essa galera exerce polícia administrativa. A guarda de trânsito municipal, né? Também entra aí no conceito de polícia administrativa, porque nenhum deles aí tem poder de investigação, né? Nenhum deles tem poder aí que vai incidir sobre as pessoas especificamente, tá? Então, todos esses aí são tidos como polícia administrativa, tá? Exercem poder de polícia administrativa, mesmo a polícia militar. Beleza? Beleza, ok. Então vamos lá, vamos avançando aqui em relação ao poder de polícia, né? Então, poder de polícia. Então, feita aí essa diferença, tá, pessoal? Estabelecidas aí essas diferenças. Então, tá aí, ó. Poder de polícia administrativa, trouxemos o conceito, estabelecemos a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. E aí, pessoal, chega aqui naquela parte que eu tinha falado para vocês. Quando eu tratei lá do poder disciplinar, eu disse para vocês o seguinte, chamei a atenção. Olha, pessoal, o poder disciplinar, ele incide sobre aquelas pessoas que têm algum vínculo específico, né, com a administração pública. Então, seja servidor público, seja um particular que celebra lá um contrato, um preso de um presídio, um aluno de uma escola. Para incidir poder disciplinar, tem que ter vínculo específico. No caso do poder de polícia, não, tá, pessoal? É o contrário. O poder de polícia, ele é um poder que é exercido, é um sancionamento, a administração pública vai poder sancionar um particular, mesmo sem ele ter um vínculo específico com a administração pública, tá? Então, aqui é o que a doutrina chama de vínculo geral, ou sujeição geral. Então, eu, particular, vou estar sujeito a uma sanção por parte da administração
pelo simples fato de eu viver dentro do território brasileiro e estar sujeito à soberania estatal do governo brasileiro, né? Então, todos que estão dentro do território brasileiro estão sujeitos ao ordenamento jurídico brasileiro, todas essas pessoas, elas têm direitos e têm obrigações. Nós, como cidadãos, nós temos direitos e obrigações. Então, eu particular, por exemplo, imagine que um particular ele tem um imóvel rural, né? Eu tenho uma propriedade rural, uma fazenda. Existe uma lei ambiental no país que diz que eu tenho que ter no meu imóvel, eu tenho que ter preservar as APPs, as áreas de preservação permanente, as áreas de vegetação em volta dos riachos, por exemplo, e eu tenho que destinar lá um percentual, conforme o bioma que eu esteja, né, que o meu imóvel esteja, eu tenho que destinar lá um percentual de reserva legal, tenho que preservar lá um determinado percentual da minha propriedade. Se eu não fizer isso, né, se eu descumprir essa lei, que é uma lei que incide a todos que estão no território nacional, eu posso estar sujeito aqui, eu como particular, estar sujeito a uma sanção ambiental, por exemplo, uma infração, está sujeito a um sancionamento ambiental, está sujeito a uma multa, tá? Então, isso é decorrência do vínculo geral. Então, eu estou na rua, por exemplo, circulando com o meu veículo, eu não tenho nenhum vínculo com a administração nesse momento, eu não celebrei nenhum contrato e tal, mas pelo fato de eu estar dentro do território brasileiro, eu tenho que seguir as normas do direito brasileiro. E ele disse que eu tenho que parar no sinal vermelho. Se eu não parar no sinal vermelho, ultrapassar o sinal vermelho, eu vou estar cometendo uma infração administrativa, tá? E vou estar sujeito ao poder de polícia administrativa da administração pública. Para que isso, pessoal? Porque senão vira bagunça, né? Se todo mundo puder fazer o que quiser, lembre que nenhum direito é absoluto. Ah, eu tenho meu carro, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, eu tenho a minha propriedade, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é assim que funciona. O direito brasileiro, ele estabelece que nenhum direito, né? O ordenamento jurídico brasileiro diz que nenhum direito é um direito absoluto, né? Então, mesmo o bem sendo meu, né, a propriedade sendo minha, eu tenho que obedecer aos regramentos aí do direito brasileiro. Então, eu posso estar sujeito. Então, isso é a decorrência da chamada sujeição geral a que todos nós estamos em relação ao Estado, né, e à administração pública. Então, o poder de polícia, pessoal, ele tem algumas características, né? Quais são as características aqui, né? Então, vamos aqui analisar as características do poder de polícia. Está aqui, ó, ele existe para a busca do bem-estar geral. Lembrem, supremacia do interesse público. Então, poder de polícia, todos esses poderes eles existem para que a administração pública possa buscar o interesse público, tá? Então, busca do bem-estar social. Letra B, tá aqui, ó, ele refere-se basicamente a direitos e a liberdade, a propriedade. Então, aqui, volto a dizer, ele não incide sobre pessoas, ele incide sobre direitos, sobre bens, sobre propriedade, atividade, tá? E não sobre a pessoa especificamente. Inclusive, o exercício do poder de polícia, pessoal, ele pode gerar a cobrança de taxa, tá? Cobrança de taxa de polícia, que é um tributo. Então, o poder público, ele pode... o poder público municipal, por exemplo, né? O poder público municipal, por exemplo, ele pode estabelecer o seguinte, olha, eu vou cobrar de todos os estabelecimentos aí de restaurantes do município de Imperatriz, eu vou cobrar uma determinada taxa, né, uma taxa para que os meus agentes, para que os agentes do município vão lá e exerçam a fiscalização, analisem se está tudo ok. Então, isso é um serviço público que está sendo prestado ali, né, em nome da coletividade, e o poder público municipal pode estabelecer uma taxa pelo exercício dessa fiscalização, né? Assim como existe, por exemplo, uma taxa de fiscalização que o IBAMA cobra para realizar uma fiscalização. O indivíduo quer licenciar um determinado bem, aí o IBAMA vai lá e fiscaliza para saber se está tudo ok, vai lá em campo, e aí existe uma taxa de fiscalização ambiental que é cobrada pelo IBAMA por exercício dessa fiscalização. Então, esse é um aspecto importante. Então, o poder público ele pode estabelecer uma cobrança de taxa, né? Uma taxa, isso é uma espécie tributária que pode ser cobrada aí pelo exercício da fiscalização de polícia, tá? Pelo exercício da fiscalização de polícia. Então, pode cobrar taxa.
Pode ser cobrado taxa. O que mais? O poder de polícia, pessoal, ele pode ser preventivo, tá? Ele tem essas características, pode ser preventivo, pode ser repressivo, né? Então, eu posso exercer uma fiscalização para evitar que uma situação ilegal aconteça. Como acontece com os agentes de trânsito, né? Eles ficam lá, presença institucional na rua, ficam lá presencialmente, prevenindo. A própria polícia militar, conforme o Jairo perguntou agora há pouco, ela tem um papel ostensivo, né? De prevenir, né, a prática de determinados ilícitos. Ela fica na rua lá ostensivamente buscando lá prevenir a prática de atos ilícitos. Ou não, pode ser que a situação ilegal já tenha acontecido, e aí o poder público vai lá e repreende através de uma fiscalização, através da aplicação de uma multa, de uma sanção. Letra E, pode ser praticado com atos normativos, né, ou atos punitivos. Então, o poder de polícia, eu já destacar melhor isso aqui, quando estiver falando do ciclo de polícia, eu vou destacar melhor para vocês a questão dos atos normativos. Mas o poder de polícia ele pode ser praticado tanto através de atos normativos, quanto, né, atos normativos que são as próprias leis, a própria legislação, né, quando se estabelece algum regramento, ou punitivo, né, quando se estabelece já uma sanção direta, lá, uma punição. E aí essa característica aqui na letra E, tá, pessoal? Letra E, ó, representa o exercício da supremacia geral, aquele que eu estava falando para vocês, vínculo geral, tá bom? O que mais? Não atinge diretamente a pessoa, mas sim os bens, interesses da atividade, já falei. Não restringe um direito, mas disciplina a forma de exercê-lo. Então, o poder de polícia não é para tolher o seu direito, não é para eliminar o seu direito, mas é apenas para disciplinar a forma como você vai exercer ele. Não admite delegação em regra, tá? O poder de polícia não pode ser delegado, ele é uma prerrogativa do poder público, da administração pública, que em regra não pode ser delegado, por exemplo, a um particular, né? Não pode ser uma prerrogativa da administração pública. Salvo quanto aos atos materiais anteriormente ou posteriores ao poder de polícia. Já que eu falo melhor disso aqui quando eu estiver falando do ciclo de polícia, que tem alguns aspectos, né, do poder de polícia, dentro do ciclo de polícia, que pode ser delegado, né, que são os atos materiais e anteriores ou posteriores de polícia. Então, esses atos materiais aqui é tipo uma empresa, uma determinada pessoa privada que pode instalar, por exemplo, semáforos, né, para o semáforo ou aquele sistema de radares para fiscalização de trânsito. Isso aqui seriam atos materiais que pode ser delegado ao particular. E já falamos aqui também, não confundir poder de polícia administrativa com a polícia judiciária, tá? Então, a polícia judiciária, ela dá substrato aqui, pessoal, a aplicação da lei penal, tá? Aplicação da lei penal. Beleza, tranquilo aí, pessoal? Então, essas aí são as características do poder de polícia, tá? Características muito importantes do poder de polícia. Agora nós iremos falar de três atributos do poder de polícia. Então, o poder de polícia ele tem alguns atributos, muito importante aqui também, ficar atento nos atributos do poder de polícia. Quais são eles? Então, olha só, atributos do poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele tem aqui os atributos da discricionariedade, da autoexecutoriedade e da coercibilidade, tá? Três atributos aí. Discricionariedade. A discricionariedade, pessoal, é um atributo do poder de polícia que traduz aí numa certa margem de escolha por parte da administração pública em relação à oportunidade e conveniência de exercer esse poder de polícia. Então, a gente vê muito isso, essa discricionariedade. Por exemplo, quem fiscaliza o trânsito, por exemplo, né? Você imagina lá, tem 1 milhão de sanções de gente descumprindo as regras de trânsito. Será que vai dar para fiscalizar todo mundo, né, que descumpre o trânsito, que pratica a infração de trânsito? Não dá, né? Então, na prática, até por uma limitação material, de pessoal dos agentes de trânsito, eles acabam
tendo que fazer algumas escolhas. Olha, nós vamos priorizar isso, vamos estabelecer essa estratégia aqui de fiscalização, vamos fiscalizar essas áreas aqui mais críticas, esses pontos aqui que tem mais infração de trânsito. Então você acaba tendo uma liberdade de atuação, né, e escolha onde fiscalizar, né? Então isso é o que a gente chama de discricionariedade. Então há uma certa aí liberdade de onde atuar no exercício do poder de polícia, tá? Então esse é o atributo da discricionariedade, tá? Discricionariedade. O outro atributo aí, pessoal, é o atributo da autoexecutoriedade. Então o poder de polícia, ele faculta a administração pública decidir, né, e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do poder judiciário. Então, a autoexecutoriedade é esse atributo do poder de polícia que diz o seguinte: olha, diante de uma situação concreta, o poder público, ele pode, vamos pegar um exemplo aqui vamos continuar aqui no trânsito, né? Então você tem lá aquelas situações em que eu tenho que rebocar o veículo. Então o cara está lá, estacionou em fila dupla, né? Não aparece, o indivíduo saiu, né? E não apareceu lá, está atrapalhando o trânsito. Beleza, eu vou ter que recorrer ao Poder Judiciário para poder rebocar esse veículo? De maneira nenhuma. Então, esse atributo da autoexecutoriedade é um atributo que diz o seguinte: olha, a administração pública, ela, por meio dos seus próprios meios, então lá chama lá o reboque da Secretaria de Trânsito e leva esse veículo aí embora, leva lá para o pátio, né, ele vai ser apreendido. Então, não preciso recorrer ao Poder Judiciário para poder praticar determinado ato, né? Por quê? Porque essa medida é uma medida autoexecutória, né? A própria administração, pelos seus próprios meios, ela pode adotar esses atos aí, né? Acontece muito com a gente, por exemplo, fiscaliza na área ambiental. A gente está lá no meio do mato, apreendeu lá uma carga de madeira, cara, não tem como levar essa madeira daqui sem risco para a equipe, então toca fogo aí, destrói, né? Então a própria administração vai lá e pratica aquele ato autoexecutório, sem, não vou pedir autorização ao Poder Judiciário para destruir essa madeira, ou para destruir essa caça aqui, de maneira nenhuma, né? Então isso é uma decorrência desse atributo da autoexecutoriedade. Vão me dando like aí, um feedback aí me dizendo se estão entendendo, tá, pessoal? Então essa é a autoexecutoriedade. Quem mais? Aí nós temos o terceiro atributo, que é um atributo da coercibilidade. Então esse atributo, ele se liga aí, pessoal, ele se linka a essa ideia de autoexecutoriedade. Então a coercibilidade, ela é muito próxima aí da autoexecutoriedade, porque a coercibilidade é exatamente esse atributo do poder de polícia, né, que diz que a administração pública, ela se impõe, né, de forma coativa aos particulares, tá? E o particular, ele não pode se opor, ele é obrigado, né, a seguir uma determinada conduta, né? Então há essa imposição, essa coercibilidade é no sentido de que a imposição das medidas tomadas pela administração pública, elas não podem ser resistidas pelo particular. Então o particular está lá, particular, eu vou ter que apreender o seu veículo. Entre aí no veículo e você mesmo vai conduzir o seu veículo. Então esse particular, ele não pode se opor a isso, né? Sob pena de que ele possa sofrer uma outra penalidade por estar obstando o trabalho da fiscalização. Então, essa medida, esse poder de polícia, ele é coercitivo, né? Ele é impositivo ao particular, ele não pode resistir aí a essa medida. Tranquilo, pessoal, beleza, vamos aí avançando para falar do ciclo de polícia, né? Ciclo de polícia, olha só, pessoal, nem toda atividade de polícia, ela obedece esse ciclo aqui, mas isso aqui foi uma construção da jurisprudência, né? Sobretudo jurisprudência do STJ em relação ao ciclo de polícia, né? E quem faz prova de concurso, o pessoal acaba cobrando muito isso aí. Então, o ciclo de polícia, ele é formado aí, pessoal, pela legislação ou ordem de polícia, o primeiro passo aqui, legislação,
Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Código de Trânsito Nacional, né, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, porque nessa seara do trânsito, aí a gente percebe muito claramente o exercício do poder de polícia. Então, é um exemplo bom para a gente entender. Então, se você pegar, por exemplo, o Código de Trânsito em si, tá, pessoal? A lei, o Código de Trânsito Brasileiro, ele faz parte aqui desse momento inicial. Poderia até ter numerado aqui. Esse aqui é o número 1, tá? Legislação ou ordem de polícia. Aqui é o número 1. Por quê? Porque a coisa começa aqui. Então, por exemplo, quando o legislativo ele elabora a lei, né? Ou quando os conselhos de trânsito estabelecem lá determinado regramento, né? Em relação ao trânsito, o CONTRAN e tudo mais, está aqui nesse âmbito, tá? No âmbito da legislação ou ordem de polícia, que é exatamente a legislação, né? Ou a norma que trata do exercício do poder de polícia. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, ele estaria aqui no aspecto da legislação. Então, como a coisa começa aqui. E aí eu venho para o segundo ponto aqui, que é o consentimento de polícia. Então, por exemplo, você para dirigir, né? Se você quiser dirigir, você vai precisar de uma licença do poder público, a sua licença para dirigir. Então, você vem aqui para esse segundo momento do ciclo de polícia. Então, você vai lá, faz todas as aulas, né? Vai para a autoescola, faz uma prova teórica, aí você vai para a prova prática e tal, beleza, passei na prova, graças a Deus. Aí vou lá e a administração pública te dá uma licença para dirigir. Ela concede que você, né, dá um consentimento para que você possa ir lá com seu veículo e dirigir no trânsito. Ótimo. Então você está aqui nesse consentimento de polícia. E aí quando você começa a dirigir, né, você começa a trafegar nas vias públicas, você vai estar sujeito aqui, pessoal, ao terceiro, né, momento do ciclo de polícia, que é a fiscalização. Então, seu veículo lá vai estar sujeito à fiscalização de trânsito. Se você cometer alguma infração aqui, ó, beleza, cometi alguma infração, aí você vem aqui, ó, pessoal, vai estar sofrendo, você vem para o quarto momento do ciclo de polícia, você vai estar sujeito a uma sanção de polícia. Então, os fiscais de trânsito exerceram a fiscalização e aplicaram a você uma multa, que é a sanção de polícia. Muito bem, então dentro desse ciclo de polícia, pessoal, dentro desse ciclo de polícia, o que a doutrina diz? Ó, legislação, ordem de polícia e fiscalização de polícia, em qualquer poder de polícia, esses dois aqui vão estar presentes. A legislação, porque vai ter sempre que ter a legislação, e sempre vai ter a fiscalização, tá? Então, esses dois aqui são, nesse ciclo aqui, que né, não vai estar completo sempre, esses dois aqui vão sempre aparecer, né? Em qualquer atividade de polícia, a ordem e a fiscalização de polícia vão estar sempre presentes, tá? Então, isso é o que a doutrina diz. Agora, eu destaquei esses dois, deixei 2 verdinhos aqui e 2 em vermelhos. Por que eu fiz isso? Para falar da questão da delegação, né? O poder de polícia, eu falei que ele é uma prerrogativa do poder público, né? Mas ele pode delegar alguma coisa a uma entidade, uma pessoa jurídica de direito privado, né? O que pode ser delegado nesse ciclo de polícia aqui, pessoal? Ó, exatamente esses dois aqui, ó, esses dois aqui que estão em verde, tá? Esses dois que estão em verde, então, consentimento de polícia e a parte da fiscalização de polícia, a doutrina ela diz que pode ser delegado aí a particular, tá? Mas jamais esses que estão em vermelho aqui, ó, que estão em vermelho, legislação, a elaboração da própria norma e a própria aplicação da sanção, ela jamais pode ser delegada ao particular. Então, o que está em vermelho não pode ser delegado e o que está em verde pode ser delegado aí a uma entidade privada. Deu para entender isso, pessoal? Beleza? Deu para entender o ciclo de polícia? Sim ou não? Me dê um feedback aí. Deu, tá tranquilo. Tá Maravilha. Sim. Maravilha, já estamos aí, né, chegando aos finalmente da nossa aula,
né? Vamos ver o que tem aqui ainda sobre o poder de polícia. Daqui a pouco a professora Anne Arli entra diretamente aí ao vivo com vocês, né? Não é isso, pessoal? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Fale, meu nobre, deixa eu sair aqui da... É o Jairo? Isso, sou eu. Fale, Jairo. Deixa eu falar, aquela atividade que você passou, a gente vai encaminhar no seu e-mail. Fala mais pertinho do microfone, já tô te ouvindo baixinho. Não sei se é meu fone aqui. Aquela atividade que você passou mais cedo, a gente tem que encaminhar para o seu e-mail? Se for, eu não tenho, por enquanto. Se for o quê? É para mandar no e-mail. Aquela atividadezinha. Tá. Sim, beleza. É porque... Tá, tudo bem. Eu vou pedir para os colegas o seu endereço de e-mail para encaminhar. Tá tranquilo. Lá no jagno@fest.edu, tá? Então, pessoal, ó, eu vou estar sempre mandando após cada aula uma atividadezinha, tá? Uma atividade simples, como aquela lá, bem simples, eu mandei. O pessoal já respondeu aí tranquilo aquela atividade. E a cada aula eu vou mandar uma atividadezinha simples, e essas atividades elas vão pontuando para a nossa segunda nota, tá? Então, cada atividade dessa vai valer de 0 a 10. Então, se eu passar lá 4 atividades, eu vou somar as 4 e dividir por 4. E vou tirar uma média aí. Vou tirar uma média e fechar a nossa segunda nota. É assim que vai rolar, tá bom? Deixa eu só terminar aqui poder de polícia, terminar essa aula, tá, pessoal? Porque aí na próxima aula a gente avança para outra coisa. Tá terminando aqui, só falta 1 ou 2 slides. Falamos do ciclo de polícia, que é muito bacana, muito importante aí. Terminamos o ciclo de polícia, tá? Então, só os verdes podem ser delegados e os vermelhos não podem ser delegado particular. Lembrar que poder de polícia, pessoal, prescreve em 5 anos, tá? Disposição aí da lei 9.873/99. Então, se um particular ele pratica uma atividade irregular, a administração pública ela tem 5 anos para praticar a penalidade, sancionar. Se não, não pode mais, aí prescreve o exercício do poder de polícia. Então, se alguém desmatou, por exemplo, uma área, né? Desmatou uma área até 5 anos, eu, por exemplo, já fiscalizei, já apliquei multa em indivíduo que ele tinha desmatado uma área há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Então, isso é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Tá? Então, 5 anos, tá? 5 anos prescreve aí o poder de polícia. Beleza? O que mais, pessoal? Aqui para encerrar nossa aula, que mais? Aqui só em relação a alguns deveres, tá? Porque aí a gente encerrou essa parte de poderes, tá, pessoal? Encerrou o poder de polícia foi o último. Mas lembrar que, além de poderes, o administrador público, o agente público, ele tem também alguns deveres, tá? Então, a doutrina traz para a gente aí, ó, dever de agir, né? Então, o agente público, dentro da competência dele, ele não pode transigir em relação a agir ou não. Ele viu uma situação irregular, por exemplo, ele tem o dever de buscar lá, de praticar o ato para o qual ele é competente, né? Então, isso por quê? Porque o poder ele é dado ao agente público para perseguir o interesse público. Então, o interesse não é dele, então é da coletividade, então ele tem um dever de agir. Outro dever que ele tem é o dever sempre de buscar eficiência, né, no seu exercício funcional, ser o mais eficiente possível, tá? O mais eficiente possível, inclusive em relação à racionalização de gastos públicos. Ele tem um dever também de ser probo, né, de agir sempre dentro do princípio da moralidade, de agir com ética, com decoro, com honestidade e boa fé, então dever de probidade. E também o agente público ele tem o dever de prestar conta, sobretudo aqueles que gastam recurso público. Então, dever de prestar contas também é dever do agente público. E aí, dentro daquilo que eu tinha falado para vocês, pessoal, ó, dentro do dever de agir com base no parâmetro da legalidade, o agente público
ele não pode jamais se afastar da legalidade sob pena de praticar abuso de poder. Então, esses poderes não são para ele abusar. Lembrar, não é discricionariedade, é diferente de arbitrariedade. Na medida em que o agente público age com arbitrariedade, ele age com abuso de poder, que tem essas duas modalidades aqui, ó. Então, o abuso de poder ele pode ser tanto com excesso de poder, tá? Um excesso de poder. O agente público, por exemplo, ele ultrapassa o âmbito de competência, né, definida na lei para sua atuação. Então, quando ele ultrapassa o âmbito de sua competência, ele age com excesso de poder. Mas o agente também ele pode agir com desvio de poder. Desvio de poder é aquela situação que o agente público ele age fora da finalidade pública. Então, eu resolvi desapropriar um terreno de alguém só porque eu prefeito, só porque ele é desafeto meu. Ou eu, governador, resolvi transferir um agente público para um município mais distante da capital só porque esse agente público estava namorando com a minha filha. E aí eu resolvi, né, praticar um ato e transferir ele para um local bastante distante. Então, eu estou praticando um ato fora da finalidade, fora do interesse público. Então, eu agi com desvio de poder, tá? Com desvio de poder. Porque todo ato administrativo, ele tem sempre que ser praticado com base no interesse público, tá? Então, é o sentido amplo de todo ato administrativo. E o sentido estrito é exatamente aquele fim específico que a lei define, né, para que ele seja praticado. E, normalmente, sempre buscando a finalidade pública. Show, pessoal, é isso aí, tá? Poderes administrativos, a gente fecha aqui esse assunto, que é um assunto bacana, maravilha. Aconselho vocês a pegarem aí a doutrina, tá? Tem um cara que trabalha muito bem isso, que é o Eli Lopes Meireles, tá? Então, Eli Lopes Meireles, nesse livro dele, ele trabalha muito bem esse assunto, gosto bastante do livro dele, tá? Mas você também pode utilizar lá o Marcelo Alexandrino, tá? Que é muito bom também, esse livro do Marcelo Alexandrino, maravilhoso. Quem tiver, inclusive, posta lá no grupo, quem tiver em PDF, tá? Então, esses livros aí são livros, inclusive, que a FEST tem. Mas eu tenho esse livro aqui, que é o livro que eu sei que o Lucas gosta muito, ó. Nosso querido Lucas aí, o livro do Matheus Carvalho, tá bom? Se tiver em PDF lá, joga lá no grupo pra galera. Oi? Excelente doutrinador ele. É muito gostoso a leitura dele. Beleza, muito bom. Todos esses aí, pessoal. Marcelo Alexandrino, Matheus Carvalho, o Eli Lopes Meireles, que é um clássico, eu gosto demais, tá? Muito bom. Pessoal, tranquilo, se mais alguém tiver alguma pergunta aí, né? Estamos encerrando aí a nossa aula. Eu quero dizer que o pessoal que não conseguiu, por alguma razão, assistir a aula, não esteve aí conosco, né? Já fiz a chamada aqui online, todo mundo. Mas quem não conseguiu, pessoal, quem não está aí presente, tá? Eu vou disponibilizar no nosso grupo o link, eu vou gravar essa aula aqui, essa aula vai ficar gravada e eu vou subir essa aula aqui lá no meu canal do YouTube. E aí eu vou disponibilizar para vocês lá o link, tá? Quem quiser assistir, quem já assistiu, assiste de novo. Quem não assistiu, vai lá e assiste, vai ficar gravada lá no canal, beleza? Tranquilo aí? Beleza. Então, pessoal, estou encerrando aí. Manda lá o link da professora Anne, que eu vou entrar de gaiato lá de intruso na turma dela. Um abraço para todo mundo, tá? Fiquem com Deus. Espero que tenha aí contribuído aí com o aprendizado de vocês. É a festa aí sempre buscando o melhor para os acadêmicos, tá bom? Abraço, fiquem na paz. Vamos encerrando aí a nossa reunião. Fiquem com Deus. Espero que todos aí estejam bem. Deus abençoe você e a sua família. Show. Amém, professor. O senhor também, meu querido. Valeu, obrigado, abraço.